Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Olhem aqui para mim, todos vocês, por favor. Quando se lê num ajuntamento cristão a parábola do semeador, a maioria de nós já tem um botãozinho interior que desliga. O inconsciente aperta aquele botão ali e a gente diz assim: isso é para os outros, é uma mensagem evangelística, como a gente chama. Pena que eu não trouxe um monte de gente que está precisando ouvir o evangelho, mas eu sou aquele em cujo coração a palavra encontrou uma terra boa.
porque eu já estou aqui há 3 anos, outros há 5, já estou há 10, já estou há 15, há 30, há 50. Talvez não haja ninguém aqui há 70 anos na fé, consciente. Mas a tendência é sempre essa, porque durante séculos conseguiram perverter o Evangelho de tal maneira que fez com que a gente pensasse que isso aqui é apenas uma descrição que Jesus fez acerca daqueles que, em tendo ouvido uma mensagem carregada do nome de Jesus ou de doutrinas cristãs e não tendo recebido-a, é considerado como um desses 3 casos negativos aqui narrados. Ou aquele em cujo coração a palavra caiu e foi roubada, ou aquele em cujo coração a palavra caiu e encontrou um oba-oba rapidinho, mas logo secou, ante as circunstâncias da vida, e aquele em cujo coração a palavra caiu e encontrou um monte de competições e de outros ideais, e fascinações, e frenesis, de tal modo que ela morreu. Mas nós pensamos, nós somos aquele que perseveramos. E o nosso conceito de perseverança tem a ver com os seguintes aspectos. Número 1, tempo. Eu já estou aqui e já consegui provar para mim mesmo que eu sou daqui. Eu pertenço a uma comunidade de gente que confessa o nome de Jesus, e eu sou ligado a ela, sou fiel a ela, dou meu dízimo nela, frequento com toda a razoabilidade de agenda possível os compromissos, e mais do que isso, eu dou fruto. Fruto, no meio cristão, é basicamente o seguinte: ou tem a ver com a regularidade do indivíduo, ele é a garantia de que o pastor não estará só no culto. Esse é o fruto básico que o cara dá. Diz: não, Senhor, eu te prometo, daqui para frente, aqueles que pregam a tua palavra já não pregarão sozinhos, porque eu estarei lá. Segundo fruto, dinheiro. Vou botar o meu dízimo com toda fidelidade, todo mês lá. Terceiro, vou tentar levar pessoas a Cristo, converter pessoas, fazê-las serem batizadas, tornarem-se dizimistas comigo na minha igreja. Esta é a bênção. E se o cara for bom de comunicação, extrovertido, bom de relacionamento, desinibido, tiver muitos amigos, for jeitoso, carinhoso, perseverante nas amizades, desenvolto para expor e falar, ele vai acabar trazendo muita gente com ele. E aí ele mesmo vai se ver como uma pessoa que está dando fruto. A 30, a 70 e a 100 por um. Como eu já vi centenas e milhares de vezes, pessoas me dizerem o seguinte: a semente nesse coração caiu numa terra tão boa que eu já trouxe 30 para Cristo. Outros trouxeram 70, outros trouxeram 100, e há aqueles que trouxeram milhares. Essa é a interpretaçãozinha nossa, basiquinha, é ou não é? Pois esqueçam-na. Ela é falaciosa, enganosa, pedrada, desvitalizada, é um ente fóssil essa interpretação. É bom para estudo paleontológico. Não tem nada a ver com o Evangelho, nem com a verdade, nem com a vida. O que é que Jesus de fato está dizendo a nós aqui? Ele está dizendo o que ele já disse, e a gente só não entendeu porque não quis.
E se não entendeu, a pergunta é a seguinte: será que eu tenho olhos, mas não vejo? Tenho ouvidos, mas não ouço e não entendo? Com que coração eu ouço o Evangelho? Hoje, ao invés de falar a respeito das categorizações existenciais, desses 4 solos, desses 4 corações, esse no qual a semente cai na beirada, o indivíduo não compreende, vem um maligno e leva a palavra. Ou esse outro, onde a semente da palavra cai, mas por baixo que tem é pedra, só uma camadinha de terra. Mas assim mesmo há uma resposta viçosa, alegre, mas na hora em que as primeiras dificuldades vêm, o indivíduo não tem raiz para dentro e tudo morre. Ou aquela terceira, que é a semente da palavra que cai, mas concorre numa alma com tantas ambições, desejos, megalomanias, fruto do narcisismo, do si mesmo, do self. De tal modo que ela não pode nem crescer, porque é tanta coisa mais importante. O tempo se tornou mais importante do que o eterno, de tal modo que a semente vai minguando no ser. Ou aquele quarto grupo, que é daqueles que acolhem a palavra e nelas ela frutifica, neles ela frutifica. O que eu quero dizer é que tudo isso se resume e se reduz a uma questão só. Que foi o que Jesus nos ensinou aqui, na explicação da parábola, ou antes dela. Porque o contexto é de uma beleza imensa. O texto diz que Jesus saiu de casa de manhã, foi para a beira-mar. E chegando à beira-mar, se assentou. E quando se assentou, as multidões vieram. Como as multidões vieram, ele entrou num barco. E o barco foi afastado da praia um pouquinho. E do barco ele lhes falava por parábolas. E a primeira parábola contada é esta, que nós acabamos de ler. E quando ele termina de contar esta parábola, os discípulos dele se aproximam e o interpelam, dizendo: escuta, por que o senhor não facilita? Por que o senhor não facilita? Ao invés de ficar contando essas histórias, saiu um semeador, jogou uma semente, caiu na beira do caminho, veio maligno, e aí as aves do céu a comeram e ela não produziu nada. Outro caiu numa terra, mas por baixo tinha pedra, veio o sol, queimou e não deu. A outra caiu entre os espinhos e foi sufocada. Uma caiu num terreno bom e deu fruto. Por que ao invés do senhor ficar com essa conversa assim tão simbólica, analógica, por que o senhor não facilita? Aí Jesus diz: olha, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Eles têm olhos, mas eles não querem ver. Eles têm ouvidos, mas eles não querem ouvir. Eles desenvolveram um mecanismo interior, Jesus diz, que cumpre a profecia de Isaías. Que mecanismo é este? É ouvir com mau humor, ouvir de mau grado, é ouvir com uma disposição interior antagônica, é ouvir simplesmente por ouvir, é dedicar os órgãos ao impacto sonoro, mas não o coração à compreensão. É alugar os olhos para a percepção visual, mas não para o entendimento. Foi por isso que eu fiz questão de iniciar dizendo que a maioria dos que estão aqui, quando me ouviram ler o texto, já imaginaram que era uma coisa boa para outros. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque o coração
amarrado, pedrado, engessado, ganhou a impressão ilusória de que já sabe. E não sabe, e não viu, e não discerniu, e não entendeu, e não compreendeu. Apenas assumiu o compromisso religioso de não faltar a determinados encontros. Apenas assumiu a ilusão de que uma vez com água na cabeça, ou um batismo, ou havendo perseverança e tempo na frequência ao lugar do culto, o Evangelho deu fruto na sua vida. Mas essa é a mentira da religião que nos paralisa a todos. E o interessante é que tanto o profeta Isaías quanto Jesus disseram a mesma coisa para um povo que frequentava a sinagoga todo sábado. A questão é, o que é o Evangelho? Eu ouço pessoas me dizerem, eu já estou no Evangelho há 23 anos. Geralmente isso significa que o cara está frequentando a igreja há 23 anos. Vocês não ouviram ainda essa expressão? Eu estou no Evangelho. Como se o Evangelho fosse um lugar para a gente estar. Não existe essa fórmula de eu estou no Evangelho. A única fórmula possível é o Evangelho estar em mim. Mas a perversão é tão grande que o Evangelho virou um lugar, uma geografia, um endereço. E a perversão ficou pior ainda quando o Evangelho virou a igreja evangélica. E a perversão vai ficando pior ainda quando estar no Evangelho equivale a bater um ponto religioso ou a cumprir determinados atos performáticos. Jesus disse que isso tudo aqui tem a ver com o discernimento do Evangelho. Se discerniu, se compreendeu o Evangelho, ele sempre cai numa boa terra. Se não discerniu, se não compreendeu o Evangelho, é uma questão de tempo. Ele pode já nascer morto, e o maligno leva. Ou ele pode simplesmente suscitar, emular, provocar alegrias de um momento, de uma estação. Mas quando vem as circunstâncias, a opressão, a dificuldade, quando surgem as adversidades, os contratempos, os tsunamis da vida, o indivíduo começa a se sentir logrado. Porque a maioria pensa que, de fato, receber o Evangelho é receber um atestado de imunidade contra a tribulação. E como não é assim, Jesus disse que alguns, em razão disso, simplesmente não suportam e se vão. Ou então, tem gente que pensa que o Evangelho, em sendo recebido, é alguma coisa que é conciliável com todas as nossas tentativas de ambição e de megalomania narcisista. Para esses, a equação do Evangelho no coração é o Evangelho mais um monte de outras coisas. Riqueza, poder, fama, deslumbramento, isto tudo, no fim é igual a eu. Ou seja, o Evangelho é apenas um componente de uma fórmula existencial. Esse é aquele em cujo coração a palavra caiu entre os espinhos e fica sufocado e morre. Qualquer coração é qualquer coração. A questão essencial não é que tipo de coração é o seu. Isso é apenas ainda uma tentativa de departamentalizar as coisas, ou de autoexaltar a si mesmo, dizendo, porque eu estou aqui desde sempre, eu sou um chão bom. A questão essencial reside no significado do Evangelho. O que é o Evangelho? É boa nova. Que boa nova é essa? De que Deus estava em Cristo se reconciliando com os homens. Qual o conteúdo dessa boa nova?
É simples. O que quereis que os homens vos façam, isso fazei vós primeiro a eles. As consequências disto são muitas. Aprender a ser feliz enquanto chora, porque será consolado. Aprender a caminhar com a mansidão, que se controla ao invés de se desembestar, como na fúria dos búfalos, atropelando a vida. Ao contrário, se controla e entrega e confia, sabendo que os mansos vão herdar a terra. É ter a capacidade de aprender, porque o humilde de espírito é o ensinável. Desses é o reino dos céus. É ter no coração uma vontade imensa de comer, de se alimentar e de servir justiça, verdade, bondade para os outros. Esses que hoje sentem a necessidade de comer justiça e servir justiça serão fartos. Ou é suportar a perseguição por causa do que é justo, bom e verdadeiro. Desses é o reino dos céus. Ou suportar a infâmia, a calúnia, a interpretação equivocada, maligna, malina, perversa, por causa de compromissos de consciência com Jesus e com o reino de Deus. Jesus disse: se isso acontecer com vocês, exultem. Porque o mesmo aconteceu com os profetas que viveram antes de vocês. O resto, minha gente, me desculpem, é comentário. O resto já é doutrinação. O Evangelho é isto. Se vocês esquecerem de tudo, lembrem disso. O Evangelho significa a boa nova de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E você está reconciliado. A guerra acabou. Príncipe da paz nos visitou. Todo o conflito e antagonismo cessou. Toda a muralha foi derrubada. O véu foi rasgado. O caminho está aberto. Não há mais empecilho, medo, culpa, terror ou pânico que nos separe de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem dimensões, nem criaturas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem creu, entrou na paz. Quem de todo o coração creu, experimentou a paz e experimenta a paz. Anda sossegado. Não está mais aterrorizado, nem com os céus, nem com o inferno, nem com Deus, nem com o diabo. Deus é Pai. E no resto da vida, ele que foi visitado por essa graça que o transcende, por esse amor que ele não provocou, que não foi suscitado dele em Deus, porque ele, Deus, é que nos amou primeiro. Uma vez que essa graça que vem dele para mim, que é a iniciativa dele, que é a pulsão divina que move o amor de Deus na minha direção, me visita, me abraça, eu entendo. E vejo a montanha infindável de culpas que foram abolidas. Não só relacionadas aos meus atos injustos e iníquos, mas sobretudo relacionadas à essencialidade do meu ser, porque eu sou pecador, não porque eu peco é porque eu sou pecador. Portanto, o grande pecado que está abolido não é aquele que eu pratico ou não pratico, é aquele que eu sou. E uma vez que quem eu sou está resolvido e reconciliado com Deus, até aquelas coisas que eu pratico, e que as pratico tanto mais quanto mais culpado eu viva,
vão diminuindo na medida em que eu saiba da minha reconciliação feita com Deus em Cristo. E quanto mais eu confio nisto, mais pacificado eu fico. E quanto mais pacificado eu fico, menos pulsões para fora do amor e da paz de Deus eu tenho no coração. E o processo seguinte é reproduzir esse padrão. Quem recebeu perdão, perdoa. Quem recebeu graça, derrama graça. Quem foi visitado por amor, ama. Quem foi acolhido por Deus, acolhe. Quem não foi julgado, porque o julgamento caiu sobre Jesus, pois aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, esse não julga. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Evangelho é a boa nova de que tudo está feito em Cristo. E o chamado do Evangelho para mim e para você na vida é para repetirmos esse amor nos nossos encontros. Essa misericórdia, essa graça, essa inclusividade, essa justiça, essa bondade. Agora olha aqui para mim. Para a maioria de nós, o Evangelho não é nada disso. Essa é quase uma história assim que a gente chega a considerar meio esotérica, vindo de um púlpito cristão. Porque de um púlpito cristão a gente espera que o cara pule aqui, bata o pé, diga um monte de coisas. O diabo já teria sido mencionado umas 230 vezes hoje à noite aqui. Já estaríamos dizendo que quem está aqui angustiado foi o diabo que colocou isso no seu coração. E de fato a sua angústia é sua. E você vai descobrir que o poder do diabo é infinitamente menor nessa história do que você imagina. Que o grande diabo é você. Porque este povo tem o coração endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos. Olha aqui para mim. Como é que você ouve o Evangelho? É extraordinário como para a maioria de nós, podem ter certeza, o Evangelho suscita as piores coisas. Quando a palavra do reino está sendo anunciada com a simplicidade dela, infelizmente, ao invés de as pessoas simplesmente acolheram, é suscitado no interior humano o pior de nós. Por isso é extremamente mais fácil você simplesmente anunciar religião, sistemas e modos, do que anunciar o Espírito do Evangelho. Porque o Espírito do Evangelho suscita no coração da gente a necessidade de dar uma resposta de amor ao amor de Deus. Isso a gente não quer. Porque isso vai fazer a gente ter que destruir um monte de trincheiras. Isso vai ter que fazer a gente desinimizar um monte de gente dentro da gente. Isso tem que fazer a gente repensar a existência inteira e os significados dela e quem quer. Aí, a gente prefere simplesmente se viciar em ouvir e nunca entender. Ver e nunca discernir. Para não acontecer que um dia você deu mole de fato ouvir com o coração, ver com o interior, se converter e ser curado. A maioria das vezes eu vejo essa porção aqui do Evangelho sendo explicada como alguma coisa que tem a ver com um determinismo celestial em relação aos homens.
Deus endureceu o coração dos caras. Por isso é que eles ouvem, veem, nunca ouvem, nunca veem no interior. Mas o texto é tão simples. A gente é que não quer entender. Jesus está dizendo, por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles veem. Vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E a razão é que o coração está endurecido. Se abrirem para o processo, eles vão ser curados, mas a cura eles não querem. Você está pensando que você quer ser curado? A maioria de nós não quer cura nenhuma. A gente quer melhoras. A gente quer adereços. A gente quer poder. Poder para quê? Para fazer a nossa vontade. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É isso que a gente quer. Quero uma unção poderosa para quê? Para eu conseguir tudo o que eu quero. Está declarado. É ou não é? Declara, irmão. Antigamente a oração que se mandava fazer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A oração agora é: Senhor, me santifica diante do mundo, faze-me o representante do teu reino, e em teu nome eu declaro, e está declarado com fé, que será feita a minha vontade. Aquele sonho que tu me puseste no coração, nada mais do que uma produção do si mesmo, que o cara chamou de sonho divino. Tamanho é o narcisismo dele. Sonho divino. Nome bom para a novela das 8 na Globo. Sonho divino. É. Aí lá vai ele. E o coração nunca é curado. Ele é um evangelista e sai por aí pregando e encher as igrejas. Mas o fruto do evangelho não é esse. O fruto do evangelho é paz. É paz, meu irmão. O fruto do evangelho é paz. Não tem a ver com uma contabilidade relativa à sua capacidade de se comunicar com os outros, ou de influenciar pessoas, numa influência que é terrível, porque se for igual àquela que você carrega como conteúdo interior, será apenas de fato uma sedução religiosa para os outros, mas não tem nada a ver com o evangelho ainda. Portanto, a grande questão que fica para nós hoje é: como é que a gente ouve? Se o evangelho é o que foi dito aqui, como é que eu ouço? Eu estou disposto a deixar essa semente santa. E a palavra aqui é esperma. É a mesma lá de 1 João. Semente divina, esperma divino, sêmen de Deus. Estou disposto a deixar o sêmen divino, a semente eterna, criar raízes no meu ser. Isso vai revolucionar a minha maneira de ver. Eu estou disposto a deixar com que a minha maneira de enxergar seja revolucionada. Isso vai revolver e revolucionar meu modo de ouvir, de discernir, de entender. E eu tenho a coragem de me submeter a esse entendimento. Isso vai me converter. E nessa conversãozinha cristã, a qual a gente está acostumado, que é nada, é apenas um verniz, é uma tintura religiosa, é apenas uma molhada na cabeça ou uma afogada no cara, dependendo da forma de batismo. É uma doutrinação que vende para ele um pacote, o ensina a papagaiar determinadas doutrinas, mas que não mudam o coração. No máximo, faz o indivíduo ter uma historinha para contar do tipo: antes eu fumava, eu bebia e eu dançava. Agora eu não fumo, eu não bebo e eu não danço.
Aleluia! Pelo amor de Deus, essa conversão para o cara ter, a melhor coisa para acontecer com ele, para que ele tenha essa conversão, é não viver. Qualquer manequim desses de loja não fuma, não dança e não bebe. Ficam ali assim, igual crente, parado, dando testemunho na vitrine. Esse é o nosso ideal cristão. É ou não é? Agora, o fruto do Evangelho é vida e paz. E eu sei que a palavra caiu num bom chão. É quando o fruto da vida e da paz vão acontecendo. Quando o indivíduo não engana os olhos. O que ele vê, ele enxerga. Não engana os ouvidos, o que ele ouve, ele discerne. E não tapeia o coração, o que ele percebe, ele deixa que se converta nele. Não essa conversão do eu não, mas a conversão do eu sim, sim, sim. A conversão em Jesus não é não, a conversão em Jesus é sim. A conversão religiosa é que é eu não posso, eu não devo, eu não irei, eu não pegarei, eu não beberei, eu não tocarei. A conversão em Jesus é eu sou, eu serei, crescerei sendo. A conversão religiosa é negação, a conversão em Jesus é afirmação. A conversão religiosa é uma tentativa de se diferenciar do mundo sendo diferente do planeta. A conversão no reino de Deus simplesmente não está nem aí para o mundo. Não é uma conversão protestante, eu protesto contra o mundo. É uma conversão de proposta, não é de protesto. Não é um processo de dessemelhança em relação ao mundo, eu sou diferente deles. Ao contrário, é um processo de identificação com Jesus. Eu quero carregar em mim a imagem do Filho de Deus. Conversão cristã, religiosa, é isso. A gente simplesmente mapeia os estereótipos do chamado mundo e a gente vive a antimoda existencial e de aparência em relação ao mundo. E ficamos simplesmente plantados numa negação farisaica e hipócrita que não gera nada. A conversão no reino de Deus e no Evangelho não é neurótica em relação ao mundo, nem paranoica com relação ao diabo. Ela é simplesmente fixada na imagem de Jesus, no significado da Boa Nova, na encarnação da Boa Nova e no ensino da vida conforme Jesus. Essa é a conversão para a qual eu estou convidando você hoje à noite. Provavelmente, para que essa conversão aconteça, você tem que se desconverter de um monte de coisas faladas e ensinadas a você em nome de Jesus, mas que são falsificação do Evangelho, porque são simplesmente a doutrinação dos homens. E é tão mais fácil a gente ficar com o verniz da doutrinação dos homens do que ver com os olhos, entender com os ouvidos, discernir com o coração, se converter do interior e ser curado por Deus. Hoje, neste nosso primeiro encontro do ano, eu vim com 3 ou 4 coisas a falar, todas extremamente mais suscitadoras de outras impressões, certamente no coração das pessoas, mas um pouco antes de sair do quarto e vir a andar até aqui, eu tomei uma decisão que eu queria iniciar esse ano como semeador.
semeando a palavra simples do Evangelho e dizendo a você o seguinte: a semente de Deus está plantada aqui. Só depende agora de como é que você ouve. E eu espero que durante esse ano você ouça com seu melhor ouvido. Você veja com seu melhor olhar. Você discirna com seu melhor coração. E você tenha coragem de se converter. A coragem de ir se convertendo. Isso vai implicar, não no seu dízimo, mas na sua vida, seus relacionamentos. Isso vai implicar em olhar para o coração e ver quais são as cargas de ódio, de amargura, de ressentimento, de resistências, que precisam ser demolidas. Do contrário, você vai ficar levantando a mão para os céus, cantando em nome de Jesus, com um coração odioso e odiento a vida inteira, pirento de alma. Pode se batizar todo domingo, pode receber todas as unções que vão ungir a pedra da sua alma. O convite é para que você se converta, e eu também. E eu estou aqui como um companheiro de conversão de vocês, não como um convertido. Aqui estamos todos nós nos convertendo. Eu não tenho costume de, na virada do ano, estabelecer alvos, como muita gente tem, não é? Este ano eu vou perder 7 quilos. Vou aprender a dirigir carro com marcha, diz uma senhora de 70 anos que só dirige um hidromático. Este ano eu vou malhar, vou entrar para a academia, malharei, Senhor, 3 vezes por semana. Este ano eu prometo que evangelizarei todos os meus colegas de trabalho, significando dizer que você será o chato do grupo o ano inteiro. Este ano, Senhor, eu prometo que eu darei mais dinheiro do que eu dei ano passado para mostrar a força da minha devoção. E a gente gosta de fazer isso, que é para não olhar para o coração. Bota uns alvozinhos do lado de fora para tapear a gente. E continuar ouvindo de mau grado. Sem deixar que a revolução aconteça no chão onde ela precisa acontecer. Nas entranhas do ser, no íntimo, na alma, onde Jesus veio semear vida. Nessa nossa primeira reunião do ano, meu convite a você, em nome de Jesus, é para que você esqueça as coisas que para trás ficaram. Meu convite é para que você releia o Novo Testamento várias vezes este ano, como quem não sabe nada. Meu apelo a você este ano é para que você não diga a priori que já sabe coisa alguma, mas aceite com o coração humilde o ensinamento da palavra e acredite que de todo o chão Deus pode suscitar algo na sua vida. O que importa e o que é essencial é se dentro de você existe a disposição de ver o que foi revelado, de ouvir o que foi ensinado, de crer no que foi ministrado e de carregar para dentro da sua alma esse conteúdo inteiro pelo qual o coração será convertido e curado. A minha oração mais amiga e irmã possível de todos vocês é para que no final deste ano de 2005, todo o progresso que a gente fez em 2004 já foi muito. Seja pequeno, perto de como você vai estar, pacificado, tranquilizado, sereno, carregando dentro de você conteúdos da eternidade, sendo assaltado por alegrias eternas todos os dias,
firme na confiança, caminhando em perseverança, não em relação a um lugar ou a uma coisa, mas a um modo de ser, de viver. A perseverança não tem a ver no Evangelho com atingir coisas externas, mas sobretudo em se deixar ser atingido pela realidade eterna. E aí, meu querido e minha querida, você vai descobrir o significado de dar fruto a 30, a 70 e a 100 por um. Aí você vai descobrir o significado de ver rios de água viva fluindo dentro de você. Milagre da multiplicação. A produção de algo que transcende a você saindo de dentro da sua alma. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, sinceramente, visite uma sociedade teosófica. Você vai receber mais benefícios filosóficos. Entre num grupo de psicanálise, vai ser melhor para a sua vida, dá uma ajeitadinha aí, numas engrenagens meio distorcidas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que é maior do que tudo isto. Maior do que a igreja, maior do que os evangélicos, maior do que o cristianismo, maior do que as religiões. Tudo isso é produção humana. Eu estou falando do evangelho do reino de Deus. É Deus conosco. Está dentro de nós. Não vem com visível aparência. Nem todos os que veem o discernem, nem todos os que o ouvem o entendem, nem todos os que são impactados por ele o agasalham. Mas você está tendo essa chance. Pelo amor de Deus, abrace o benefício. Não deixe que isso que está passando passe sem afetar dramaticamente você e sem curar você. E ao final, saboreie o fruto. Esse fruto não é para ser mostrado. No final do ano ninguém vai fazer concorrência para ver quem deu mais fruto. Só Deus conhece o fruto do Evangelho. Durante muitos anos, pregando a palavra para milhares, milhões de pessoas nesse país e por aí afora na terra. Eu ouvi as pessoas me dizerem nos lugares os mais variados, de tanta gente que se converteu ouvindo a palavra do Evangelho que Deus, pela sua misericórdia, colocou na minha boca. Anos e anos, mais de 30 anos. Gente em todos os lugares, no curso desses anos todos e até hoje. O mais interessante, o tempo que eu fiquei sem pregar, quietinho, entre fim de 98 e o final de 2001, nesse período, gente, a beça se converteu sem eu saber. Lendo livros, ouvindo fitas, gente que nunca viu a minha cara, que não sabe nem se eu estou vivo ainda. Tem gente que pensa até que foi um cara que passou por aí e se foi. De vez em quando eu encontro com alguém como um motorista de táxi. Já vários me disseram, outro dia um me contou uma história maravilhosa. Eu entrei no táxi dele e ele começou, pelos gestos, as maneiras, os modos, a singeleza, eu vi que tinha uma coisa delicada, diferente nele, uma coisa boa. Aí a conversa foi, ele não me falou de coisa nenhuma. Mas eu fui vendo, fui gostando do jeitão do cara. Falei, poxa, esse cara é legal. Tem uma coisa emanando boa dele. E eu fui. Aí lá pelas tantas, quando a gente já ia chegando ali por perto de Copacabana, eu perguntei ele, escuta, você tem o hábito de frequentar a fé? Aí ele falou assim, eu sou cristão. Eu falei, que bom, que maravilha, não falei nada, não disse também, eu também sou, aleluia, irmão, Pai do Senhor, não, eu digo, eu vou ver qual é a dele. Aí eu digo, que bom, que legal, e como foi que você conheceu a palavra? Aí ele falou, o senhor não vai nem acreditar, eu nem sei quem foi a pessoa, sabe, porque eu estou assim, eu não sou tão velho ainda, eu estou novo, era um rapaz de uns 28, 29 anos, 30 talvez. E agora, uns 2, 3 anos atrás,
me deram umas fitas e uns livros. Eu comecei a ler, comecei a ouvir, comecei a ler, comecei a ouvir. E aquilo foi entrando em mim, de repente, bum! Coisa maravilhosa. Aí eu falei, de quem eram os livros e as fitas? Ele falou, de um tal de Caio Fábio. Aí eu sentado atrás, né? Aí eu falei, você conhece esse cara? Aí ele falou, olha, ele tinha os programas na televisão, estava muito no jornal, na mídia, mas eu nesse tempo era muito distraído, muito garoto, não prestei muita atenção nas coisas. Então, se encontrar com ele, eu nem conheço. E aí eu falei, você sabe onde ele anda? Ele falou, não sei. Acho que houve um negócio com ele, uma coisa, não sei o que foi. E aí ele sumiu. Aí eu falei, não, eu conheço a história. Aí ele falou, aí eu fiz um resuminho de 1 minuto, mais ou menos assim, acho que foi isso. E aí fizeram isso, interpretaram assim, ele ficou na dele, resolveu deixar na mão de Deus. Aí o rapaz falou assim, fez muito bem. E eu estou calado atrás. E o carro descendo a Barata Ribeiro, nós conversando. Lá pelas tantas, ele foi parando o carro onde eu ia ficar. E eu botei a mão assim no ombro dele. E falei, e o que é que você acha desse cara que, através de quem a palavra de Deus chegou a você? Aí ele falou, olha, o senhor quer que eu lhe diga com toda a sinceridade? Ouvindo a mensagem do Evangelho através dele, eu aprendi uma coisa dentre várias. Eu falei, qual foi? Ele falou, não julgar. Eu não sou ele. Não estava no sapato dele, não conheço a vida dele, não sei nada dele, eu estou na minha, quero que Deus o abençoe, sou grato a Deus por aquelas fitas terem chegado nas minhas mãos e os livros também. Mas eu não tenho opinião a dar, ele deve ser de Deus, porque alguém que diz as coisas que ele diz que chegaram a mim daquele modo, tem que conhecer a Deus. Aí o carro parou, eu tirei o dinheiro do bolso, paguei o homem, tinha um troquinho para receber, eu falei, eu vou receber do lado de fora, fiquei em pé do lado de fora, ele tirou o troco, me deu, quando ele me deu o troco, eu falei, olha, foi um grande prazer viajar com você. Aí ele falou, eu não sei porquê, mas eu também senti um prazer enorme em viajar com o senhor. Aí eu falei, como é o seu nome? Aí ele me falou o nome, eu falei, muito prazer, Caio Fábio. Aí o cara parou assim, ficou olhando, parou, aí foi abrindo a porta do carro, aí saiu me olhando, aí falou, o cara de quem a gente estava conversando, eu falei, o das minhas fitas e dos livros, eu falei, Aí ele chorou na porta da minha casa, abraçado comigo, a gente se abraçando ali, beijando, não sei o que e tal. Olhei para ele, firme, falei, olha, anda no Evangelho. E não deixa que compliquem o teu coração, pelo amor de Deus. Porque dentro desse táxi você está ótimo, com o Evangelho no coração. Não deixe se levar para lugar nenhum que corrompa essa mensagem. Porque graças a Deus você entendeu. E essa palavra ninguém vai tirar da sua alma. E ela vai dar fruto. Esse é o fruto. Emana, vaza, transpira, se manifesta como vida, misericórdia, graça. Despe a gente de juízos, mergulha a gente na misericórdia. Realiza paz, converte o coração para melhor, para o bem, instala em nós o amor de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Pai, vem sobre cada um aqui, para que a palavra do Evangelho caia num coração que tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, que tenha bom humor para acolher, que se agrade da Tua palavra,
Pelo amor de Deus, salva-nos dos nossos preconceitos. Salva-nos dos nossos aferramentos religiosos. Salva-nos, Senhor, das nossas certezas que frequentemente combatem a singeleza do Evangelho. E abre-nos para a Tua Palavra, para essa boa nova, para que nós experimentemos o bem e a paz que estão feitos e consumados em Jesus, em nosso favor. Quero te pedir, pelos nossos filhos, pelos nossos vínculos e relacionamentos, pelo nosso coração, pelos nossos afetos, quero te pedir que Tu nos salves dos sonhos errados, que Tu nos salves das agendas de outros para nós, que Tu nos salves de nos deixarmos conduzir pela vaidade desse tempo, que Tu nos salves da nossa própria arrogância moral. Pelo amor do Teu nome, vem nos despir, tira do nosso coração tanto lixo, tanto entulho disfarçado de virtude, e simplifica o nosso coração para que a gente experimente a Tua bondade na terra dos viventes. Por favor, vem, aquece a nossa alma com fogo e pacifica o nosso coração como um rio. Nós pedimos que seja assim, nós sabemos que assim está sendo, porque não depende de quem prega, nem de quem grita, nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. E nós sabemos que a Tua misericórdia paira sobre nós. Portanto, realiza o bem da Tua graça em nossa vida. Nós pedimos que seja assim. Nós sabemos que assim está sendo. Em nome de Jesus. Amém.